Tempinho. Olá, pessoal, boa noite, quase boa noite já, tudo bem com vocês? Vim me apresentar, meu nome é Daiana Ficagna, sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Vim trazer uma proposta diferenciada da apresentação do meu trabalho para vocês, onde a gente vai estar fazendo a abordagem, né, de todos os recursos estéticos que a gente consegue integrar nos procedimentos de aplicações aos injetáveis, mas antes a gente vai preparar essas peles para a gente poder utilizar todos os injetáveis, as tecnologias que a gente encontra hoje no mercado. Vocês sabem que a estética ela não para, né? O tempo todo a gente vê essas atualizações, e então a gente precisa entender um pouquinho sobre a pele, sobre aquela casquinha, sobre a área de fora, para a gente poder começar a sair injetando, entender esse terreno biológico para poder conseguir trabalhar com as nossas tecnologias também, tá? Então, nesse primeiro momento, eu queria dizer para vocês que eu sou enfermeira, né, desde 2005 na área da saúde, e eu já trabalhei na área hospitalar há muito tempo, e eu agradeço muito de ter vivido essa experiência na minha vida, porque hoje ela me dá todo um suporte para que eu consiga trabalhar, atender os meus pacientes, afinal de contas, a gente tem intercorrências no dia a dia, né? Quem trabalha com pessoas, com pacientes, a gente sabe que é desafiador e a gente precisa dessa bagagem, né? Então é importante. A minha primeira especialidade é em urgência e emergência. Trabalhei aqui em Cuiabá, na área de ambulâncias, não exatamente de resgate, mas coordenei equipes, trabalhei em hospitais, trabalhei em UTI, isso aí foi importante. Foi quando me deu start que eu queria algo diferenciado para a minha vida, trabalhar com pessoas em outro aspecto, de vivenciar algo empreendedor, algo, um consultório, algo para mim, que eu pudesse ter um horário flexível de trabalho. E na época foi em 2010. Eu busquei outras coisas, tentei uma pós-graduação aqui em Cuiabá, na época não tinha, ainda era muito escasso, né, essa área da estética. Foi quando eu tive a oportunidade de descobrir que existia uma faculdade, um tecnólogo em estética e cosmética na época, para mim poder estar conhecendo essa nova área. E aí foi onde eu regressei, né? Acabei ingressando nessa área. E de lá para cá eu não parei, porque eu fiz todo o curso, né, toda a graduação, conheci estética do básico, na época, de cosméticos, de massagens, equipamentos, eletroterapia. Eu sou apaixonada em tecnologias, gosto muito, trabalho muito com eletroterapia no meu dia a dia. Eu não consigo fazer um paciente não entrar com as tecnologias. E naquela mesma época, eu estava fazendo uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, que eu acho que também é essencial. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com EPIs, a gente trabalha com segurança não só do paciente, mas do trabalhador também. Isso aí agregou bastante. E aí, anos depois, muitos cursos livres na área. Foi quando começaram a falar sobre harmonização facial e corporal, harmonização orofacial, né? E aí, com essa minha bagagem, eu voltei a fazer cursos voltados para injetáveis. Na época, a gente só tinha cursos de toxina, que eu me recordo na época, e cursos de intradermoterapia, para trabalhar com as melanges, os ativos injetáveis, em todas as disfunções estéticas. Eu me lembro de ter adquirido um equipamento de carboxterapia, que era dos poucos recursos que eu tinha. Isso aí foi em 2014, 2015, poucos recursos injetáveis que a gente tinha na época. E aí foram passando anos, várias novidades, vieram cursos para cá de microagulhamento, na época que foi febre, microagulhamento no roller. Não sei se vocês lembram, né? Tem alguns aqui no grupo que são professores, já trabalham na área, trabalham com microagulhamento, então só tinha um roller. Hoje desenvolveram as canetas, então a gente tem o Dermapen, né? E a gente consegue trabalhar com os cartuchos, com injúrias diferentes na pele, né, para a gente poder trabalhar diversas funções estéticas. E aí, anos depois, na época da pandemia, a gente estava com algumas resoluções ainda para serem resolvidas as questões da enfermagem estética. Eu fui fazer biomedicina para fazer um complemento, terminei a minha pós-graduação em estética, porque eu queria trabalhar com a área da harmonização,
E aí, de lá para cá, habilitada em análises clínicas, mas não atuei nessa área, só tive um grande conhecimento, né? Eu tive essa experiência em trabalhar. E aí, vários cursos, fiz uma residência em harmonização facial aqui em Cuiabá, fui em vários congressos fora daqui do estado, para outros lugares, e eu não paro, né? Muitos cursos, o que tem de novidade, do que tem de moda, porque a estética ela também é moda, ela é tendência, né? A gente vai atrás, porque os nossos pacientes, eles estão atualizados, eles também querem, eles estão nas redes sociais como nós, e eles estão descobrindo procedimentos diferentes, equipamentos diferentes, produtos novos, cosméticos, o que, que tem, o que, que pode associar. Eles, às vezes, até nos cobram muito mais. Nossa, então traz, faz esse curso mesmo, muito legal. Eu até falei que recentemente quero fazer uma atualização em fios, trabalho com fios, trabalho com bioestimuladores, trabalho com a toxina, adorei a palestra anterior da professora, sempre agrega alguma coisa para nós. Eu quero uma régua daquela, né? Ela deve estar, de repente, por aí, ela vai ver. E então a gente vai só somatizando procedimentos e, claro, a gente vai buscando caminhos onde a gente gosta mais de trabalhar. Então, hoje, eu comecei na estética no corporal, mas eu me identifiquei hoje, atualmente, com o facial. Então, é o que eu mais trabalho, o que eu mais faço é preparações de peles. Eu tenho essa abordagem estética com os meus pacientes para que eles entendam a importância da gente trabalhar a epiderme da pele, né? Eles entenderem como é que funcionam as camadas da pele. Se eu tiver que falar de anatomia, falar das camadas da pele, explicar, eu dou uma aula para os meus pacientes, porque eles entendem isso, eles sabem que eu trabalho com isso. Eu falo, olha, eu vou falar para você como professora, porque é assim que eu explico para os meus alunos, fica uma forma didática de você entender esse planejamento, né? E assim, para fechar sobre isso, esses aperfeiçoamentos todos que eu já fiz, hoje aqui em Cuiabá eu sou coordenadora de uma pós-graduação chamada DAMANS, e é uma parceria com a Faculdade FAIP, é onde a gente certifica os nossos alunos. Nós já estamos já no a nossa primeira turma, né? A gente já está indo assim já para metade do curso. E, além disso, sou professora em outras pós-graduações, outros institutos aqui em Cuiabá, isso já há muitos anos, muitos mesmo, onde lugares que eu já estou 8, 10 anos trabalhando, então sempre atualizando, porque o professor ele não para, a gente é muito curioso, né? Então a gente está sempre buscando, atualizando tudo que tem de novidade para a gente poder estar trazendo não só para o paciente, mas para a sala de aula. Então, vamos lá, vamos iniciar, né? A nossa o nosso conteúdo, o nosso conhecimento novo. Foi isso que eu vim trazer uma entrega para vocês de coisas novas. A pergunta que eu quero, né, fazer para vocês, para quem já trabalha na área, faz algum tipo de preparo antes dos injetáveis, o que, que vocês oferecem para o paciente de vocês, diferente, de repente, de outras pessoas que vocês acompanham o trabalho por aí? O que, que você oferece de novo? Porque os cursos estão aí o tempo todo. Uma coisa curiosa para falar para vocês, a gente vê injetáveis, nós sempre estamos vendo as tecnologias, mas a gente também está vendo muitos profissionais em busca de protocolos, de tratamentos diferenciados com peelings. Claro, a gente vê todos os tipos de peeling, peeling médio, peeling suave, peeling com alta abrasividade, né, onde a gente aumenta os processos inflamatórios, onde eles se tornam processos um pouquinho mais descontrolados, né, quando a gente fala de inflamações maiores, mas tudo a gente tenta manter no controle, porque o peeling ele não é isolado, normalmente a gente tem outros ativos, outros passos onde a gente faz esse controle, né? Então, tudo que faz injúria, tudo que faz abrasividade da pele, a gente tem que buscar esse controle, né? Porque senão, tem peelings que a gente coloca na pele, vou dar um exemplo de o glicólico, se a gente não neutralizar esse peeling, ele continua fazendo o seu processo, né, de queratinização, que ele tem esse poder de fazer esse refinamento na pele, onde ele vai soltando essas camadas do extrato córneo, e ele continua. Então, a gente precisa, dependendo da porcentagem, neutralizar para que ele pare de agir naquele momento, para entrar outras fases, outros produtos de associação, a não ser que ele seja isolado. Então, a gente tem que cuidar, tem que ter um conhecimento de ácidos para a gente poder trabalhar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quais são os recursos que a gente consegue associar para preparar a pele, né? E não é só com peelings, porque a gente também, essa pele, ela precisa de cuidado. Nós precisamos hidratar essa pele para que a gente possa ter bons resultados finais. Então, assim, quais são os resultados finais
Isso aí eu estou estimulando vocês a pensarem quais são os resultados finais que vocês têm nos procedimentos. Um exemplo, Botox. Eu vou vender só Botox isolado? Claro que vai aparecer o paciente que ele quer só fazer o Botox, porque ele já foi em vários lugares, ele chegou lá, só ofereceram um Botox para ele. E o que mais a gente vê nas realidades hoje é o quê? O Botox isolado, né? Onde eles fazem lá o Botox full face, ou Botox no terço superior, ou Botox no terço médio, ou Botox, né, Nefertiti, nas regiões, né, do pescoço, ou terço inferior, enfim, seja lá onde for, mas eles não vendem normalmente um preparo. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é a importância do preparo de pele para a gente trabalhar outros recursos e outras, sem contar que a gente vai estar oferecendo situações de procedimentos, de planejamentos, de protocolos, de tratamentos rentáveis. Você vai aumentar a rentabilidade do seu consultório, tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Qual a importância desse preparo? Então, quando a gente para pensar, a importância do preparo é higienização. Primeira coisa que a gente pensa, nossa, vou higienizar a pele, porque normalmente as pessoas, quando elas vêm, normalmente elas vêm de casa, do trabalho, principalmente, né? E aí elas vêm com uma maquiagem, vêm com uma base, vêm com algum produto. E quando não vem com nada, ela vem com uma pele ressecada, craquelada, com poluição da rua. A gente tem tudo isso. Aqui em Cuiabá, agora, nesse momento, a gente está vivendo um tempo seco. Nós estamos com a umidade relativa do ar muito baixa, bem baixa, que eles caracterizam como uma zona de perigo, de cuidados. A gente tem todos os cuidados aqui com umidificar o ambiente de trabalho da nossa casa, dormir com o umidificador do ar, né? A gente tem esses cuidados, a gente aumentar a ingesta de água, se alimentar com alimentos mais ricos, mais que tenham mais água, né? Que hidratem mais o corpo, evitar certos momentos de exposição ao calor, ao sol, né, áreas livres para quem faz atividade física, corre em parque, tudo isso a gente tem um período e aí começa a agravar. Nós temos um agravante que é agosto e setembro, que é a época das queimadas. Então, a gente tem tudo isso. Vocês imaginam a pele com toda essa exposição? A gente está falando de exposições externas. Fora outros fatores, né? Que eu estou falando de água, alimentação, outros fatores que a gente tem, a má alimentação, para quem bebe muito, né? Bebida alcoólica, consome muito fumo, cigarro no geral. Então, tem tudo isso que a gente tem que conhecer o nosso paciente. Então, quando a gente fala em preparação cutânea, pré-procedimento, é lembrar de um bom sabonete. E não é um sabonete qualquer, é um sabonete com ativos, dermocosméticos, que a gente pode encontrar na farmácia. Hoje é comum você encontrar nas farmácias, nas maiores farmácias, né, nessas grandes centros de farmácia, uma linha completa, uma prateleira só de dermocosméticos, de linhas conhecidas, né? Às vezes você vai falar, nossa, eu não sei o que indicar, porque aqui a gente talvez não vai conseguir passar tudo de indicação. É difícil, né? É pouco tempo, mas você chega numa prateleira lá, você tem uma linha completa para hidratar, para higienizar, para tonificar, para equilibrar essa pele. A gente tem, e para finalizar, ativos, onde a gente consegue melhorar a permeação desses ativos com uma pele bem hidratada, bem tonificada, de repente um refinamento com esfoliante em casa. Então, as linhas, elas são para isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com tudo isso, porque as pessoas, às vezes, não têm instrução com o que usar. Então, é importante o profissional conhecer um pouco, pelo menos o básico da linha, que eu vou estar entregando esse aqui ao início para vocês, para melhorar essa hidratação e reduzir a incidência de reações adversas, de alergias, de irritações, de processos infecciosos, principalmente aqueles pacientes jovens, né? Quem atende um público jovem, e mulheres também na fase adulta pode ser portadora de acne na mulher adulta, o jovem, adolescente ali na fase dos 11, 12 anos, que está cada vez mais precoce, né, as alterações hormonais, a ingestão de alimentos, né, muito processados, então tudo isso acaba piorando a qualidade da pele e ela não preparada, a resposta dos ativos, dos produtos que são utilizados em casa, acaba sendo, né, pobre esse resultado, porque ele não tem uma combinação de fatores para poder ter uma melhora nessa hidratação, né, correta, o uso diário, que é importante, que não adianta você comprar uma linha completa e você não fazer o uso correto da quantidade de vezes desses produtos que são utilizados, tá? E aí, por isso, a gente entra na etapa 1 dessa higienização. Então, assim, qual é a finalidade da etapa 1?
é remover excessos de maquiagem, oleosidade, resíduos cosméticos, micropartículas que vão obstruir esses poros, onde a gente não consegue, muitas vezes, entregar os resultados dos produtos que a gente utiliza. Né? Então, primeiramente é isso. Parece simples, né, o que eu estou falando sobre higienização, mas podem acreditar. Tanto os alunos, quando entram nas pós-graduações, nas turmas, quanto os meus pacientes aqui, eles não sabem como utilizar, por exemplo, um sabonete. Quando a gente fala, por exemplo, de um sabonete, na foto ilustra aí uma paciente fazendo uso de uma espuma de higienização. Hoje, essas espumas, elas vêm com, nos frascos, elas vêm com pelo menos de 3 a 5 ativos. E esses ativos, eles têm finalidade. Por exemplo, se o paciente ele tem uma indicação, um exemplo de uma vitamina C, então, ali naquele produto, ele pode ter uma vitamina C nesse produto. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer uma toxina, a pessoa chega aqui para fazer essa toxina, ter um melhoramento dessa pele, é o momento de eu fazer um preparo da pele para ensinar esse paciente como ele utilizar um sabonete. Porque as pessoas não sabem utilizar. O que, que elas fazem normalmente? Aplica-se um sabonete na pele, e imediatamente ela já vai lá e remove, e tira. Muitas vezes esses produtos, os dermos cosméticos mesmo, específicos para cada tipo de pele, ele vem com os ativos para acne, para oleosidade, para poros dilatados, peles envelhecidas, peles opacas, tem para todos os tipos de finalidade. Então, é o momento da gente explicar a importância do produto, como utilizar esse produto. Sabonete mesmo. Você pode aplicar o sabonete, fazer massagens circulares, dar uma andada pela casa e deixar esse produto secar um pouco. Depois você remove para entrar para a etapa seguinte. E as pessoas não sabem. O que mais fazem? Usar o sabonete do corpo no banho, no rosto. É muito comum. Muitas pessoas aqui, nesse momento, vão se identificar, né? Então, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Qualquer coisa sobre ativos aí, podem ir perguntando. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é isso. Então, utiliza-se um sabonete e ela já remove, ela não deixa esse sabonete agir. Então, às vezes, não deu tempo nem dele promover a ação de remoção dessa oleosidade, tá? Segunda etapa, então, tonificar. Como a gente olha lá vários vidros, né? Água micelar, tônicos no geral, vários tipos de pH, produtos de várias cores e várias marcas, você fica, e agora, para que serve tônico? São duas situações diferenciadas. A finalidade principal do tônico é restaurar o pH fisiológico da pele. Então, ela promoveu aqui uma neutralização dessa pele. Normalmente, a pele com sujidade, oleosidade, resíduos em excesso, de produtos de maquiagem, enfim, no geral, protetores solares, ela desequilibra o pH, principalmente se está vários períodos com um produto no rosto. Por exemplo, ela passa o produto de manhã para ir trabalhar e ela passa o dia inteiro com aquela maquiagem, com aquele protetor solar, e ela não faz nenhuma higienização por falta de tempo, por falta de conhecimento, muitas vezes. Então, esse tônico ele serve para neutralizar a pele. Ele acaba, querendo ou não, também removendo excesso de produtos que ficaram da higienização anterior, que às vezes pode ter excesso de produtos. Então, ele vai promover uma leve vasoconstrição, ele vai fechar suavemente os poros, acaba fazendo um controle, tá? Uma homeostase, um equilíbrio nessa pele, acalmar essa pele, melhorar a questão da oleosidade. Mas existem quantidade de vezes, não é para pegar um tônico e passar o dia inteiro para tirar, porque tem pessoas que lavam o rosto o dia todo para remover a oleosidade. Acaba que quanto mais você higieniza, mais você acaba expondo a pele e ela produzindo mais liberação da oleosidade. Ela desequilibra pelo excesso de higienização, onde ela vai promover esse ressecamento e acaba liberando mais oleosidade. Então, a finalidade do tônico é acalmar, é reequilibrar essa pele. Eu adoro água termal. A água termal, ela é prática, é um borrifador, você borrifa no rosto, no cabelo, no corpo, é ótimo. Você pode guardar o produto na geladeira, que é gostoso você fazer uso desse produto com a pele, né, para dar aquele frescor na pele, é excelente. No consultório, dá para colocar o produto, os produtos no geral, se quiser trabalhar com eles geladinho na geladeira, não tem problema, dá para ser feito dessa forma. Então, a finalidade do tônico é essa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e a água micelar? A água micelar, a finalidade dela é remoção mesmo de maquiagem, né? É diferente de restaurar um pH. Ela remove, depois você higieniza, depois você tonifica essa pele, tá? Então, é importante
ter a água micelar ou em casa, né? Pode orientar, porque às vezes as pessoas compram errado também o produto e não tem a mesma finalidade. Para consultório, os tônicos são mais indicados, tá? Esfoliação. Quando a gente fala dessa etapa de esfoliação controlada, a gente tem que lembrar do cuidado, porque esfoliar a pele é um tipo de injúria. A gente faz injúria com a agulha, por exemplo, né? A esfoliação, ela também expõe essa pele. Então, a gente tem que ser controlada, tem que ser cuidado da quantidade de vezes. Eu sempre indico até 2 vezes na semana, mas tem que avaliar. Se a pele é muito fina, uma pele delicada, um fototipo baixo, né, uma pele num tom, a gente chama de até fototipo 3, é uma pele com fototipo baixo. Tem que ser esfoliada no máximo 1 vez por semana. Não agredir muito essa pele. E a esfoliação ela é suave, movimentos suaves, que ela vai otimizar os ativos. Ela vai melhorar a permeação de tudo que você for colocar nessa pele. Vai favorecer essa renovação celular e vai melhorar a textura. Quem gosta de maquiagem, às vezes precisa trabalhar com maquiagem, a pele fica mais lisinha. E todos os produtos que você comprar para utilizar home care, eles vão funcionar. Você vai ver que a textura vai ficar melhor. Os poros, realmente, eles vão fechando quando você tem indicação de produto com essa finalidade. É muito importante fazer uso da esfoliação e deixar essa pele bem preparada, tá? E existem várias formas de esfoliação que eu vou estar falando para vocês um pouco mais na frente, para entender a diferença que quando a gente fala de esfoliar, a gente fala de refinamento de pele, né? É de baixa abrasividade, mas a gente também tem os peelings, tem vários tipos de peelings, e a finalidade do peeling não é remoção de manchas, de pigmentos, como sempre as pessoas acham. Às vezes é um refinamento justamente para preparar para outros procedimentos que a gente pode estar escolhendo fazer, tá? Aqui, falando um pouquinho sobre a estrutura da pele. Então, a aula é totalmente voltada para esse preparo de pele, e quando a gente olha as camadas da pele, eu quero dizer para vocês que a gente só está falando aqui somente do extrato córneo. Então, é só essa primeira camada córnea que a gente está falando de remoção. O extrato córneo são os queratinócitos que eles não têm mais vida, são células desvitalizadas. Então, a finalidade dele ali mesmo é uma barreira cutânea. E aí, quando a gente faz um refinamento dessa barreira cutânea, a gente consegue fazer com que a pele respire melhor, a coloração muda, que a pele de pessoas que têm essas células muito compactas, elas acabam ficando mais pálidas, mais uma cor sem vida, né? A gente vê às vezes, vamos comparar aqui uma pele mais senil, né, de um idoso, de uma idosa, que quando vem para a gente numa avaliação, vem mais pálida, tem uma palidez. Quando ela começa a entender o processo do refinamento, do preparo de pele, a importância de uma hidratação, filtro solar, a gente consegue ver que a cor fica mais saudável, fica aquele rosadinho bem suave, a pele fica mais brilhosa, que remover um pouco dessa camada córnea, a gente começa a entregar o translúcido da pele, que ali ela fica mais perto da camada granulosa. Então, a gente consegue perceber, é uma barreira, que essa camada granulosa, ela é uma barreira também de proteção. As células são diferenciadas ali, onde ela consegue manter o equilíbrio do manto hidrolipídico, da água e do óleo da nossa pele. Então, a gente consegue ter o controle através disso. Então, se eu removo a camada córnea, eu tenho essa camada granulosa como proteção. E nela a gente consegue ver esse translúcido, onde a gente vê a pele mais brilhosa, mais saudável, mais nutrida, você consegue ver isso, tá? E logo ali abaixo a gente tem as células de Langerhans, essas células são células de defesa. Quando a gente agride muito essa célula, são células vivas, né? A pele é um órgão extremamente ativo e vivo. Ela avisa as células, ela avisa os melanócitos, que são essas células que vocês podem ver no desenho aí embaixo, nessa figura em marrom, que elas são, ali, são prolongamentos de melanócitos, essas células são vivas também. Quando elas agredidas, quando elas se sentem ali invadidas, mexidas, você trabalha com agulha, microagulhamento muito profundo, você corre o risco de você ter liberação de pigmento. E os pigmentos são as melaninas que são liberadas. E é onde as pessoas não gostam, que vem com uma disfunção inestética, que são as manchas, né? O melasma
ele aparece, os pigmentos, a hiperpigmentação pós um trauma, podem acontecer um corte, uma queimadura, uma mancha, porque as células de Lange, elas acabam avisando o melanócito que está tendo uma invasão, uma agressão, e aí onde elas começam, os tentáculos, esses prolongamentos de melanócitos, a subirem para a superfície da pele. Então, a gente tem que cuidar com essas agressões, né? Lembrando dessa microbiota, que a célula, que a camada córnea, ela não é só um órgão ativo de proteção, mas é um sistema de defesa. Então, qualquer agressão maior que a gente faz, ela vai ter uma resposta. Então, a gente tem visto aí bastante procedimento, onde o pessoal faz muita inflamação, inclusive descontrolada. Assim, não estou fazendo críticas, a gente só tem que entender como preparar e como cuidar pós-procedimentos. Então, a gente teve uma febre do microagulhamento, onde as pessoas sangravam muito, teve muita gente com intercorrência de manchas. Hoje, o pessoal tem usado muito CO2 fracionado, tem que cuidar dos fototipos, o laser Lavian, o pessoal usa muito. Então, tem que cuidar, tem que saber avaliar, tem que ver se tem manchas nessa pele, se tem melanoses solares, que são as manchas de fotoenvelhecimento, de exposição solar, se tem uma predisposição a melasma, se tem já alguma mancha evidente na pele, para poder saber que tipo de procedimentos que eu vou fazer. Lembrando que é no preparo de pele que eu consigo identificar isso através dessa avaliação. Eu até sugiro para vocês que no momento que vocês estiverem fazendo uma consulta, é importante fazer um preparo de pele. Já vendendo essa consulta casado, uma preparação de pele, com sabonetes, com tônicos, com esfoliação, com uma hidratação, justamente para preparar a pele, entender a pele do seu paciente, tá? Então, é importante a gente conhecer sobre os sinais dessas barreiras cutâneas danificadas. Então, assim, presença de peles com vermelhidão, com acne ativa, peles secas e ásperas, coceiras, irritações, desidratação, inflamação, infecções cutâneas, são todos sinais presentes de algum dano. Então, a gente tem que entender, conhecer o paciente, saber os hábitos de vida para poder sair fazendo procedimentos. Tá? Então, vamos evitar as intercorrências, porque aqui a gente quer melhorar o paciente como um todo, a gente quer vender outras coisas, a gente não quer ficar ali só fazendo toxina, só fazendo skin booster, só fazendo bioestimulador, a gente quer entregar outras coisas, preenchedores, tecnologias, a gente quer entregar outras coisas para o paciente, então a gente tem que ter esse conhecimento. A gente tem que conhecer biotipo, fototipo de pele, tem que saber analisar essas peles para entender até como colocar essas tecnologias na pele do paciente sem complicações. Então, a quarta etapa é a hidratação cutânea, né? Então, nessa hidratação, a gente precisa melhorar a questão da elasticidade, né? Com uma pele hidratada, a resistência às microtraumas podem acontecer, então a gente vai promover essa resistência com a hidratação, melhora a capacidade de resposta de ativos quando aplicados, então é higienizar, tonificar, esfoliar e trazer hidratantes, melhorar essa barreira epidérmica da pele, melhorar a integridade dessa pele, desse paciente. Seja na primeira sessão que você fizer isso, você já ganhou o paciente, porque muitas pessoas não têm paciência de vender essas etapas, de trabalhar com esses produtos. Eu quero dizer para vocês, eu já andei muito por aí, não só em cursos, em lugares que eu vivenciei uma rotina de atendimento insano, com muitos pacientes. As pessoas não utilizam sabonete para fazer o primeiro passo. Eu já vi passar álcool 70, já vi passar clorexidina alcoólica na pele, que é o que tinha disponível, e é isso, e não é assim. Existe clorexidina aquosa, que ela é dermo suave, e ela é para a pele, mas eu ainda prefiro entregar para o paciente dermocosméticos, tem muita tecnologia nesses produtos, então vale a pena investir em apenas uma linha de produto. Existem várias linhas de produtos profissionais onde você pode fazer esse investimento e entregar o melhor para o seu paciente. Então, a hidratação é um dos primeiros passos que a gente precisa incluir no nosso tratamento, tá? Então, aplicação de ativos específicos com ações antioxidantes, o mais conhecido é a vitamina C, o resveratrol também, que é a base de uva, que é uma rejuvenescedora excelente. Quando for em casos de clarear a pele, clareadores, a gente tem vários tipos de ácidos que são indicados para uso
né, em casa, home care, como ácido códico, que é suave, formulações niacinamida, que é altamente hidratante para a pele e ajuda no clareamento, anti-inflamatórios, no geral, camomila, alantoína, todos esses ativos e outros ativos anti-inflamatórios que a gente encontra na nossa prateleira aí de dermos cosméticos, que a gente tem todos os fabricantes aí no Brasil, tem muitos, né? Não vou citar um, que existem vários. Bioestimuladores também, na pele a gente tem os peptídeos no geral, tem vários e vários fatores de crescimento nos cosméticos, fora o que a gente tem nos injetáveis, né? Na linha de intradermoterapia, de mesoterapia, nós temos todos esses ativos. Basta conhecer e poder indicar para o seu paciente fazer. Posso fazer uma combinação, como já foi falado, de higienizar, esfoliar e injetar? Pode. Não agride muito a pele, você pode fazer essa combinação e aplicar esses ativos não só eles via tópica, mas como injetável também. Porque daí o tópico você pode prescrever para o seu paciente para ele fazer uso em casa, tá? Então, esses efeitos, gente, são fantásticos, a gente melhora muito, tira toda a sensibilidade cutânea, inclusive não só da esfoliação, mas de todo o histórico clínico do paciente, de outros cuidados, de outras afecções, né? Às vezes a gente não sabe o que o paciente está passando, por que ele está ali naquele momento, que a pele está muito marcada, muito inflamada, cheio de sinais, como eu falei para vocês, né? E a etapa 6, fotoproteção estratégica, né? Então, a gente tem, como primeiro momento, pensando em fotoproteção, os danos, né? Então, a gente tem os danos do sol, da exposição, do calor, né? E, então, isso daí, os fotodanos, eles são desde quando a gente é criança, porque o sol, ele é acumulativo na pele, né? E os sinais, eles vão aparecendo lá na frente, na fase adulta, né? E aí aparece tudo em fotodano, né? Hiperpigmentações, reações adversas à exposição à radiação, manchas, pintas, melanoses solares, envelhecimento senil mesmo, que aí vai aparecendo várias manchas senis na pele, né? Hipocromias, hipercromias no geral, acromias, vários tipos de alteração na pele a gente vai ter através disso, dessas radiações. Então, o uso do filtro solar, ele é o primeiro. Quando você está fazendo a avaliação, a primeira coisa que eu pergunto, quais cosméticos você usa? Você usa protetor solar? Primeira coisa. Qual é a sua rotina de cuidados? Você usa para ir na piscina, na praia, na viagem, no trabalho, na frente do computador? Qual é o seu cuidado? Acho que é a primeira coisa. Porque se ele não usa, o paciente não usa, como é que você vai vender peelings, lasers, outros procedimentos minimamente invasivos se a pessoa não tem um cuidado? Se você pedir para ela passar uma loção calmante, um pós-procedimento, se ela não usa uma proteção solar, como é que ela vai usar um calmante? Como é que ela vai acreditar? Porque as pessoas já acham que é simples o cosmético, é só um cremezinho. Não é só um cremezinho. Tem muito estudo, tem muita tecnologia atrás de um cosmético que está disponível para a gente. Tá? Então, as pessoas têm que entender a importância disso, é indispensável na rotina, dos cuidados que a gente precisa para a preparação de pele. Não é que todos os procedimentos você tem que finalizar com a fotoproteção. Não. A gente pode finalizar com os cosméticos, esse cuidado, mas você tem que saber que esse paciente tem o protetor. Pergunte para ele, quando ele estiver na consulta, se ele tem um protetor na bolsa. Aí a gente já sabe que a maquiagem, normalmente, a maquiagem, a mulher tem um batom na bolsa, o basiquinho, ela tem vários itens na bolsa, mas pergunta se essa paciente tem um protetor solar. Isso é importante, tá? Então, assim, é indispensável nos tratamentos. Bom, sobre substâncias irritantes, já vim falando um pouquinho para vocês sobre os riscos, né? E as alternativas seguras nas práticas, nos atendimentos. Então, a gente tem como produtos irritantes o álcool desnaturado, fragrâncias sintéticas no geral, normalmente fragrâncias com cheiros, com aromas, às vezes produtos que têm muito aroma, muito cheiro, que não é neutro. Primeiro que tem muitos pacientes que não gostam. E esses produtos, eles podem ter alguma ação irritativa e causar alergias. No consultório mesmo, os procedimentos, a gente tem que tomar maior cuidado. As linhas de cosméticos, no geral, elas têm muitas cores. Eles fazem linhas com cores azuis, rosa, verde, que são muito atrativas para o pessoal que gosta de fazer marketing, divulgar os procedimentos. Mas nem sempre aquilo ali pode ser utilizado em todos os pacientes. A gente tem que ver se o paciente ele tem uma certa sensibilidade, tá? A gente tem que ter esse cuidado. E os ácidos em alta concentração, a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que fazem uso de ácido em concentrações
relevantes em casa, que fazem uso todos os dias à noite, que a pele está sensível, só que muitas vezes ela não está descamativa. Então, a gente tem que saber o que está utilizando. Fora antibióticos, fora medicações de controle, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Vou dar um exemplo disso para vocês, pacientes que fazem uso de Rocutan, né? A isotretinoína, que é conhecido como Rocutan. Tem que tomar maior cuidado, não tem indicação de fazer muitos procedimentos, né? Fora outras contraindicações, a gente tem que tomar cuidado que pacientes, quando eles querem fazer as coisas, eles aparecem gestantes para a gente, que gestante é complicado, qualquer produto diferenciado pode causar uma alergia, né? E pessoas alérgicas no geral, às vezes é importante fazer um teste de sensibilidade, ou testar, e testar mesmo nos pacientes antes de colocar uma máscara para uma hidratação que parece inofensiva, um protetor solar, uma pele que ela está escoriada, que ela está exposta, pode causar uma grande alergia. Então, a gente tem que ter maior cuidado com essas questões também de usar protetor solar. Ele serve como barreira protetora. Então, quando a pele ela está machucada, ela está ferida, não é interessante nem é indicado fazer uso de protetor solar. Exemplo, fazer uso de protetor solar fazendo tratamento com microagulhamento. A gente tem que esperar pelo menos aí de 1 a 2 dias para fechar um pouco esses microcanais, né, onde foi microagulhado, para poder fazer uso do protetor solar. Você imagina álcool e outras fragrâncias e ácidos associados. Não combinam, não tem indicação, tá? Então, tem que suspender, fazer o uso desses ativos após aí 7 a 10 dias, né, para começar o tratamento. Então, suspende os ativos e aí sim você entra com as intervenções estéticas, tá? Para vocês terem segurança. Avaliações. Então, avaliação clínica individualizada, né? Então, a consulta no geral. Então, planejar esses protocolos, recomendar o que é personalizado para cada tipo de paciente, tem que conhecer as peles desses pacientes, a rotina, né? Ver as contraindicações, os riscos, orientar esses pacientes, melhorar essa segurança para ter um bom resultado, tá? E os aspectos, né? A gente tem que conhecer o tipo de pele, o fototipo cutâneo, as condições existentes nessa pele, sensibilidades e outras alergias, históricos de procedimentos anteriores que esse paciente já ter se submetido em outro lugar, o estilo de vida e os hábitos diários, tá? Então, avaliação importante. E aí, os principais recursos na estética, isso aqui é para quem está começando, para quem... Hoje tem outros tipos de leitores, outras tecnologias que entregam muito resultado de bioimpedância, de fototipo, de tudo, mas eu trouxe isso aqui para vocês que ainda é muito útil, de fácil acesso. Esse primeiro aqui é um analisador de bioimpedância de pele, ele fica com 3 colorações, e então, eu não sei se vocês já estão conseguindo visualizar, eu estou tentando acompanhar aqui, eu até vou dar uma olhadinha para ver. Parei aqui um pouquinho, pessoal, só para ver se está tudo ok, tá? Qualquer coisa vocês vão me falar, tá? Daqui parecia que estava atrasado. Ah, então tá. Aí, tá tudo certo. Qualquer coisa você me avisa do horário aí, viu? Aí, tá joia. E aí, voltando aqui sobre o analisador. Então, esse analisador, ele consegue avaliar água e o óleo da pele. Né? Ele vem com um manualzinho nele, ele dá todas as porcentagens para a gente. Quando ele está vermelho, é normalmente aqueles pacientes que não usam nada, não hidratam a pele, não tomam água, não tomam água. Tem muita gente que passa o dia todo e não toma água, fica dentro do ar-condicionado. E olha que a gente mora num lugar quente, né? Referência de calor é Mato Grosso, né? Então, a gente mora num lugar quente e as pessoas aqui têm pouco hábito de tomar água. E, normalmente, o analisador ele já fica vermelho. Quando a pele está mais ou menos cuidada, o analisador, quando você encosta ele na pele, que ele é encostadinho na pele, ele analisa, fica mais ou menos um amarelinho, meio laranja, meio amarelo. E quando a pele está interessante para fazer tratamento, ela fica verde. E é bem legal. Por exemplo, se você vai fazer um preparo de pele na primeira consulta, higienizando, tonificando, esfoliando, hidratando a pele, aí você inicia analisando sem fazer nada, e aí no final da consulta você mostrar para esse paciente que ficou verde,
você ganha o paciente, porque ele vai achar interessante, vai ver o percentual de água, você acaba instruindo a importância da alimentação, da água, dos cuidados, do uso do produto dia e noite. Enfim, ele vai ter mais essa questão dessa disciplina, de repente, em comprar um produto interessante, ele vai querer, o que você me indica, eu não sei usar e tal. É o momento da gente educar esse paciente, tá? E ali do lado tem um analisador de fototipo digital, para as pessoas que têm dificuldade em olhar o tom de pele e falar, meu Deus, que cor é a pele, né? Até porque, por exemplo, hoje não é só para cosméticos, mas você vai trabalhar hoje um laser, você precisa de conhecer a coloração dessa pele para você programar um equipamento de laser. Tecnologias, no geral, elas precisam de você conhecer um pouco do fototipo. Se é fototipo 1, que são aquelas mulheres bem brancas, loiras, ruivas, às vezes do olho verde, do olho azul, sabe? Fototipo 2 são mulheres brancas que têm um cabelo castanho médio, o olho já é uma cor mel. Esse tipo de pele, até o fototipo 3, normalmente são pessoas que bronzeiam e ficam um camarão, ficam bem vermelhas, que a gente chama de fototipo baixo, né? Então tem que ter um cuidado, que são peles hipersensíveis a tratamentos. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço laser labial na minha pele, eu fico uma semana parecendo que eu tomei uma insolação. Em contrapartida, tem pessoas que fazem ele e o vermelhidão da pele desaparece no mesmo dia, tá? No meu caso, não, eu fico uma semana. Eu sou referência para os pacientes verem que o meu processo inflamatório era um pouco descontrolado. Eu sou hipersensível. E ali no fototipo 4, aí já começam aquelas peles, aquelas morenas que bronzeiam e ficam lindas, aquela morena jambo, né? Mulheres que são mestiças, né? Que são orientais. Ali o fototipo 5, fototipo 6 já são mulheres, né, afro, negras, e aí onde elas também não bronzeiam, mas tem uma certa resistência, a impedância da pele é boa, resistente para tratamentos. Mas esconde também intercorrências, então a gente tem que cuidar, tá, pessoal? Aí é só uma pincelada mesmo de alguns recursos que a gente utiliza na avaliação. Aqui, gosto muito de falar, esse equipamento é um analisador chamado Dermiscan, né? Ele é uma luz de UD, uma luz ultravermelha, onde a gente coloca o rosto dentro da cabine ali, dá para você fotografar, registrar. Essa é uma foto minha de alguns anos atrás. Aí minha pele, se vocês observarem, essa cor violeta, ela estava nesse momento, ela estava bem hidratada. Recentemente tinha feito uns peelings, dá para ver uns pontos esbranquiçados na foto. E esses pontos ali, eles dão sinais de desidratação, por eu ter feito o peeling. Então, é muito interessante a gente comparar também, usar como comparativo, fazer a hidratação dessa pele, antes não fazer e depois você mostrar os tratamentos. Quem trata melasma, quem gosta de tratar as manchas, quem vai para essa área, nossa, é incrível ter esse tipo de recurso em consultório para você ver a mudança, porque assusta também, porque o que às vezes você não vê, né, normal, quando você coloca na luz de UD, você consegue ver manchas epidérmicas e manchas dérmicas na pele. São as manchas profundas, que futuramente, daqui 10 anos, ou às vezes até menos, essas manchas elas podem externar, podem superficializar e serem visíveis. A gente consegue fazer uma previsão dos cuidados, por exemplo, contra o melasma, que a gente vê onde as manchas estão na pele, tá? Então é interessante esse equipamento, vale a pena quem um dia tiver a oportunidade de conhecer. Normalmente essas empresas que vendem equipamentos, eles têm, vale a pena conhecer o equipamento, tá? Eles têm portátil também, eles têm lupa, que é portátil, que você consegue inclusive, ele ocupa o espaço do Dermiscan, né? Às vezes a lupa ela fica mais interessante, que você consegue trabalhar com ela, ela é portátil, você põe na gaveta, enfim, não ocupa espaço no consultório, ainda mais quem tem consultório pequeno. Eu acho que o pessoal, os meus parceiros da Embramed Cuiabá, o pessoal da DecPace deve estar nessa live, estão vendo, né? Eles vendem, viu, para quem é de Cuiabá. Bom, vamos lá. Nutrição e hidratação como suporte estético, né? Então é importante, a gente não tem como deixar de falar. Hidratação, água, principalmente, não tem como, porque a gente sabe que esses processos, a água ajuda a melhorar a oxidação da pele, né? A pele oxidada é uma pele envelhecida, então a água ajuda, favorece, inclusive para os nossos tratamentos terem mais resolução, né? A gente tem menos problemática para tratar quando a gente tem água. A gente sabe que até para preencher, colocar um preenchedor, a gente
consegue ver que melhora. Quando a pessoa preenche, você fala, olha, toma bastante água, porque o preenchedor ele ajuda, vai volumizar mais, o lábio vai ficar mais bonito e tal. Aí as pessoas acabam conseguindo melhorar essa ingesta hídrica, né? Ajuda a regenerar, são fotoprotetores também, então o consumo hídrico ele é suficiente, ele vai favorecer essa turgência dessa pele, melhorar a elasticidade e a função dessa barreira, tá? Então é uma manutenção, gente, né? Vai melhorar o equilíbrio dessa pele. Então a gente precisa, e não só a hidratação como a alimentação, né? A hidratação, os micronutrientes que a gente precisa. Hoje o pessoal está na era aí da suplementação, então não é só os alimentos, mas a suplementação, quando indicada pelos especialistas, pelos médicos, pelos nutrólogos, né? Onde as pessoas entram com essas suplementações de várias formas, oral, injetável, enfim. Então, tudo anda junto, né? Não tem como uma coisa andar separada da outra. Então, a gente precisa disso aí para melhorar a responsividade da pele, essa resiliência nas intervenções estéticas, tá? E ali, eu gosto muito de falar sobre isso aqui, que as pessoas não percebem. Acho que antes de tudo, aí quando a gente vê ali a palavra estresse, né? Na minha ficha de avaliação tem, né? Tem um momento de eu falar sobre estresse, né? Então, acho que a gente buscar essa calmaria da vida corrida nossa, acho que faz parte, porque como a pele ela é responsiva, então melhorar a qualidade da pele, o estresse, eles estão bem relacionados. Então, essa modulação ela é importante porque às vezes vem uma pessoa, vamos falar uma faixa etária dos 30 anos, mais ou menos, com acne ativa, acne inflamatória, já tentou várias coisas e melhora, chega uma fase, dá uma piorada, novamente tem esses agravos da acne, rosácea também, que é uma outra alteração de pele, né? Essas rosáceas que são marcadas, tem vários tipos dela e outras sensibilidades na pele, que podem ser fatores estressantes da rotina, de hábitos, de vários hábitos. E quando eu falo estressante, não é de irritação só. Fator estressante envolve outras questões também, né? Consumo de álcool, consumo de bebida alcoólica, consumo de drogas que está muito alto. Então, a gente vai conversando com as pessoas que fazem, né? São portadoras desses achados clínicos na pele, quando você vai ver, está relacionado a isso. E tem também a turminha que gosta dos treinos, gosta da musculação, e que também fazem uso de medicações, né, de estimulantes, de hormônios no geral, que também tem essas alterações. Mas a gente tem que relacionar tudo isso aos fatores emocionais. E eu vou falar para vocês que não é só a acne, é todas as alterações. Aí, na aula, não está falando sobre as manchas, mas o melasma também. Uma vez um profissional palestrou e falou sobre isso, eu nunca esqueci ele falando que não só esses achados da pele, mas o melasma também, que estava muito relacionado a pessoas tristes, pessoas com depressão, as manchas, o melasma no geral, né? Então, existem várias fases da vida onde a gente pode ter esses agravos. Então, basta a gente se informar, saber como que está o emocional desse paciente, saber se ele faz uso de alguma medicação controlada, para a gente poder se cabe o tratamento estético naquele momento. Né? Ver se esse indivíduo busca uma qualidade de vida, um equilíbrio, para depois a gente pensar nos nossos tratamentos, porque senão a gente vai ter dois problemas. Sem contar que as pessoas, assim, às vezes, quando elas estão abaladas, elas não conseguem ver nem o resultado dos nossos tratamentos. Então, vale a pena a gente associar, sim, os fatores emocionais nesse momento dos nossos tratamentos, tá? Bom, orientações, eu acho que o compromisso com o paciente é a segurança que a gente vai ter, né? Então, não é somente a gente orientar os cuidados cosméticos, tudo. Eu acho que desde o primeiro momento, aquela orientação de todos os procedimentos, tudo, não só do positivo, mas do negativo também, eu acho que tem que ser falado, tem que ser mostrado, tem que falar das intercorrências para os pacientes, que pouco se fala, as pessoas acabam poupando um pouco, porque, claro, que todo mundo vê hoje, toda hora aparece, é muito sensacionalismo quando aparece, né? Mas eu acho que tem que deixar bem claro isso, porque acaba você também fazendo com que esse paciente tenha mais compromisso com você. Né? A gente falar sobre isso, explicar, cuidado com as misturas que faz em casa, porque o pessoal pega muita coisa na internet e testa em casa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso aí, é importante. A gente tem que orientar o paciente. Aí aqui, voltando a falar aqui sobre tecnologias, tem um quadro, uma tabela comparativa de tecnologias aplicadas por indicação de pele. Então, no primeiro momento, eu coloquei para vocês o vapor de ozônio, é um equipamento
muito antigo na estética. Como eu vim falando para vocês no começo, que eu sou muito antiga, eu uso ele até hoje, porque ele tem várias indicações, né? Então, a aliação principal dele é emoliência e antisepsia de pele. Ele tem uma ação bactericida, né? As bactérias que estão na microbiota da pele, a gente consegue melhorar. Então, assim, uma das indicações, pele oleosa, pele com acne, né? Então, assim, um uso breve, rápido, e evitar em pacientes com rosácea. A gente tem que tomar cuidado, tá? Ele hoje é utilizado para quem trabalha na parte de tricologia, de cabelo, no corporal para hidratar, fazer combinações de procedimentos, e no nosso facial também, de hidratar a pele, né? Pode ser combinado com outros ativos, com máscaras hidratantes. O próximo tópico ali, a alta frequência, que é um recurso, tem as fotos desses equipamentos para vocês verem, tá? Tem ação também antisséptica, estimulante de pele, então peles com inflamação, com acne tem como indicação, pós-extração para acalmar essa pele, ou em cicatrizes, ele tem outros tipos de estímulos, tá? Faz outras bioestimulações na pele. LED, tá? LED, laser, são fotobioestimuladores de pele para todos os fototipos. Gosto muito dos atendimentos. LED azul, ele tem uma ação de hidratação, tá? Ele melhora a hidratação, ele puxa essa água mais para a superfície da pele. Gosto muito de associar ele ao LED vermelho, que tem uma ação anti-inflamatória, que também é muito indicado. É bom ter LED laser em consultório, principalmente para quem trabalha com harmonização, vai trabalhar com harmonização, e a gente usa muito, não só para estimular, mas também para as intercorrências, para a gente inibir processos inflamatórios e outras intercorrências no geral, tá? Peeling ultrassônico é um equipamento de refinamento, promove limpeza e renovação para peles bem sensíveis, até fototipo 3, é bom utilizar ele, é mais seguro, tá? Então ele melhora as congestões da pele, fazendo esse refinamento, melhora a permeação de ativos, e o tempo de recuperação dele é tranquilo, sabe? Não tem a questão do tempo de recuperação, a pele acalma rapidinho, é bem tranquilo. E o microagulhamento, falei para vocês, né? Uma renovação, produção de colágeno, indicado para pele fotoenvelhecidas e cicatrizes, outras indicações, né? No preparo de pele eu entro com microagulhamento, gosto muito. Então, existem vários tipos de protocolos para fazer uso. Aqui o vapor de ozônio, as indicações, tá? Emoliência, oxigenação e ação antisséptica. Aí a gente tem aqui também alta frequência, para vocês conhecerem os equipamentos, estimula e repara. Aqui os LEDs, as indicações do LED na pele, então a gente precisa deles em consultório, né? As limpezas de pele com peeling ultrassônico, faz uma limpezinha mais profunda. Hoje na rede o pessoal tem feito extração com essas espátulas, né? Ela não tem essa indicação, ela faz o refinamento da pele para permear ativo. Não fiquem tentando extrair, fazer extração, que vocês vão lesionar e queimar a pele, tá? Gosto muito de falar sobre isso. O microagulhamento, essas agulhas são todas disponíveis normalmente aí no mercado, cada uma com uma indicação. Gosto de trabalhar a nano, tá? E gosto de trabalhar ela ali até 0,5, que a gente trabalha o extrato córneo da pele fazendo esse refinamento. É bem superficial, tá? A segunda ponteirinha. E aqui tem as indicações dele, né? Ali 0,25, 0,25 até 2,5 milímetros de indicações para o facial. Então, ele vai produzir colágeno novo, vai renovar células e permeações de ativos, tá? Então, tem que ter conhecimento sobre isso, tem que fazer um curso, né, para poder trabalhar, porque existem vários protocolos interessantíssimos com o microagulhamento. E aqui, todos os comparativos, técnicas de esfoliação, tá? E o jato de plasma, que gosto muito. Todos esses equipamentos, esses recursos, eles todos são para fazer refinamento de pele. Então, o peeling ultrassônico, eu já falei para vocês, ele faz essa vibração com uma alta frequência para peles sensíveis. O diamantado, ele faz uma abrasãozinha na pele para peles mais espessas, mais grossas, poros dilatados. O peeling de cristal são jatos de cristais com óxido de alumínio, que ele é para as peles mais fotoenvelhecidas. O dermaplane é muito conhecido, né, que ele é feito com cabo e lâmina de bisturi para fazer o refinamento da pele, faz aquela raspagem, removendo o extrato córneo e os pelinhos. E o jato de plasma é um equipamento com ionização de ar, tá? Com calor controlado, que também trabalha fotoenvelhecimento. Aqui os peelings físicos, esfoliantes de produtos, que também é um tipo de peeling. Peelings químicos, gostam muito do ácido retinóico, tá?
com porcentagem baixa e pH baixo, para fazer um refinamento na pele e promover essas descamações, gosto demais. O Dermaplane, uma ilustração para vocês, como fica, como renova a pele, é muito bom associar com outros protocolos. E aqui associações, ó. Primeiro protocolo de limpeza, refinamento com os equipamentos e microagulhamento, tem que saber associar, pessoal. Ali no protocolo 2, alta frequência, LED e máscaras hidratantes. Aqui no protocolo 3, peelings e o skin booster. E aqui, para ir fechando, nós temos a hidratação injetada com skin booster. Gosto muito de associar com equipamentos, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a pele bem preparada, a hidratação profunda vai dar resultados muito mais duradouros. Gosto muito de trabalhar. Faço o skin booster tanto na agulha quanto com cânula. E é isso, pessoal. Então, a preparação de pele precisa de muita responsabilidade, não é simplesmente só passar cremes, sair aplicando injetáveis e equipamentos sem a gente ter esse conhecimento. Então, a gente precisa, né, dessa avaliação criteriosa e promover a saúde, respeitar a individualidade e aplicar a ciência com ética e verdadeiro caminho da estética moderna. Então, a gente precisa voltar um pouquinho na estética básica lá atrás para a gente poder agregar com as tecnologias de hoje. Acho que tem que ter essa responsabilidade, sim, né? Então, vamos cuidar, tá? Então, assim, dei uma aceleradinha no final aqui para vocês, quero agradecer, muito obrigada pela atenção, pela partilha desse momento único, né, científico, que a gente possa estar aí contribuindo sempre com vocês, transformando com consciência cada pele, cada história. Abaixo aqui, esse é o QR Code no meu Instagram, tá? Quem puder aí, né, tá trocando comigo, se alguém quiser essa aula para depois dar uma lida com mais calma, pode me chamar ali no direct, eu não sei se o pessoal também deve estar, de repente vai mandar para vocês, vai achar uma forma de estar mandando isso para vocês, tá bom? E aí é isso, quero agradecer muito a oportunidade, e que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Muito obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se der tempo ainda, né? Tá tudo certo? Eu tinha tirado o celular aqui e não vi como que tava, entendeu? Esse horário é ruim, né? Porque o pessoal tá tudo saindo do trabalho e tal, né? Posso? Pessoal, obrigada, tá? Por esse momento. Aproveitem todas essas palestras. Eu acredito que a minha vai somar um pouco, é algo diferente de tudo que vocês vão ver, que daqui para frente vocês vão ver tecnologias injetáveis, mas vamos dar atenção ao preparo de pele, vamos aproveitar e vamos fazer isso. Já vamos comprar uns produtos e começar a cuidar da pele de vocês, porque o rosto de vocês é a carta de visita, né? A pele bonita, a pele bem cuidada, bem tratada, é o cartão, né, de entrada dos atendimentos, das consultas, porque alguém vai dizer assim, nossa, doutor, eu quero a pele igual a sua. Então, aproveitem e vão começando a estudar, conhecendo os produtos. Primeiro, antes de passar no paciente, façam uso vocês do produto, depois vocês indicam para o paciente. Obrigada. Uma boa noite.